enquanto o Vanderlei Luxemburgo prepara o Corinthians para o duelo de amanhã contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, os bastidores do Timão estão fervendo. Seu Corinthians também está um belo nabo, viu? Veja na reportagem do Thiago Salazar. Fala aí, pessoal, vamos lá falar de Corinthians, mas não do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Vamos aqui começar falando de bastidores. Porque lembra que o Corinthians sofreu uma punição da FIFA por causa da dívida com o Bocelli? Pois é, agora quem puniu o Corinthians foi a CBF por causa da falta de repasse para o Eduardo Boldai. Ele é um empresário do Bruno Mendes. O Corinthians tinha um acordo ali com ele, não pagou 2 parcelas e a CBF colocou uma punição no Corinthians. Não pode registrar novos jogadores. Mas é importante a gente destacar que essa punição não tem muito efeito prático, já que a janela está fechada. E o Corinthians não inscreveria mesmo nenhum novo jogador. O clube garante que até o dia 3 de julho, que é quando abre a janela de transferências, isso estará resolvido. Porque funciona da seguinte maneira: fez o pagamento, ou então chegou a um acordo com o pessoal aí, com o empresário, com o Bocelli, pronto. A punição cai imediatamente. O Corinthians garante que não vai ter problemas para inscrever seus reforços. Está tudo acertado com o Matias Rojas, está negociando com o Coedjari. E o Corinthians garante que não vai ter este problema. Por que o Corinthians está tão confiante? Porque o Corinthians hoje vendeu o Gustavo Mantuan, atacante que estava lá emprestado ao Zenit da Rússia e agora ficará definitivamente na Rússia. O Corinthians tinha cedido 50% dos direitos econômicos do Mantuan naquela troca pelo Yuri Alberto e agora vendeu os 40% que ainda guardava. E vendeu por 2 milhões de euros, pouquinho mais do que 10 milhões de reais. E a dívida hoje lá na FIFA e na CBF está ali na casa dos 12, 13 milhões de reais, ou seja, boa parte desse valor pode ser resolvido com a venda do Mantuan. Tá certo, pessoal? É isso, notícia de mercado, bastidor do Timão, e daqui a pouquinho a Marina entra aqui no Gazeta Esportiva ao vivo para falar do jogo contra o Furacão amanhã na Arena da Baixada. Passa a bola para vocês. Boa, Thiago Salazar. Beijo pro Jair Bala, lá do Jockey Clube de São Paulo, que está na audiência do Gazeta Esportiva. Estou pensando em ir no Jockey, viu, Jair? Hein? Grande Jair Bala. Eu quero ir levar as crianças lá. Isso, é muito legal. Nas férias, lá conhecer. Tem os cavalos, dá para passar a mão nos cavalos, É. é muito legal. Bom, Vamos ver que o Corinthians, é muito bom. Então, bom. o Corinthians pegou o Mantuan, imagina escrito aqui, Mantuan. No nabo? É, no nabo. E falou, olha, tava para vocês. E o Zenit levou. Pronto. E aí abre o quê? Não cai no Transferban. Lá no Transferban. Então pode trazer reforços. Pode pagar o Bocelli. Pode pagar o Bocelli, pode pagar uma porção de coisa. Porque o nabo chamado Mantuan se foi. É isso? Agora eu sei de uma coisa, Chico. Eu sei que era importante, imprescindível para o Corinthians negociar o Mantuan para receber esse dinheiro e poder pagar a dívida com o Bocelli, evitar o Transferban, poder seguir contratando, o que é importante porque o Corinthians vem lutando aí contra as últimas posições da tabela, mas eu acho que o Mantuan poderia ser negociado por um preço maior. O Mantuan, antes de ir para o Zenit, tinha acertado o time do Corinthians. E o Corinthians abriu as pernas para o Zenit, negociou um monte de gente para poder ter o Yuri Alberto. Eu acho assim, lógico, o Yuri Alberto, um grande centroavante, vive uma fase ruim, mas fez gol contra o Santos, legal. Só que o Mantuan é um jovem que, ao meu ver, vale mais do que esse valor pelo qual ele foi negociado. Então ele não é um nabo. Não é um nabo. Só que o Corinthians, ele não tem essa cultura, diferentemente de outros clubes como o São Paulo, até agora o Palmeiras, que vem negociando muito bem os seus jovens, de vender os seus jovens jogadores por preços bons. Muitos atletas deixaram o Corinthians jovens por preço de banana. O Marquinhos, para mim, é o zagueiro hoje no PSG, seleção brasileira, é um exemplo simbólico. Mas, lógico, o Corinthians precisava fazer, que bom que conseguiu o dinheiro e agora vai evitar esse Transferban que vinha assombrando a diretoria alvinegra. Olha, você aí de casa já sabe que eu gosto de vídeo de bastidores dos clubes, né? Então vamos chamar a Marina Buffon. Eu achei que era bastidores nossos aqui. Já não está no final do mês, diretor? No Buffon, porque o Coringão divulgou o papo do Lucha com os atletas na Vila Belmiro. Seja bem-vinda das férias, Marina. Boa noite. Boa noite para você, para todo mundo. É muito bom estar de volta. Fiquei um período afastada aí de férias, aproveitei bastante para voltar com energia total e trazer aí as informações do Corinthians hoje, então. Pois é, o Luxemburgo aí, antes do jogo contra o Santos, fez uma preleção muito legal. A gente separou 2 momentos, de antes do jogo e depois do jogo. Vamos ouvir o professor Luxemburgo. Como atleta de poder estar preparado para jogar grandes jogos. Esse aqui
é um grande jogo. É rivalidade de tempos, tá certo? Eles não querem perder pra gente, nós não queremos perder pra eles, certo? Então, sinta o seguinte, nós estamos preparados, tá? Vocês estão preparados hoje para dar a virada de chave. Pode ter certeza do que eu estou falando. Saboreie essa vitória, que foi vitória de time grande, de clube grande, de jogadores que pensam em algo mais. Saboreie ela! Mas quando voltar amanhã, começa a pensar no próximo jogo. No próximo compromisso, que vai ser tão duro como esse. Não foi o Santos que facilitou, não. Vocês construíram a vitória. Foi vocês que construíram. Então nós temos um caminho. É isso, o Luxemburgo falou que o Corinthians encontrou o caminho. Então a gente viu 2 momentos aí. Antes do jogo, falando que esses 10 dias, né, esses dias que o Corinthians teve aí da data FIFA para treinar e descansar, encontrou o caminho. O Corinthians fez então os 2-0 aí contra o Santos e busca, vamos falar então das informações de amanhã, sábado, a segunda vitória consecutiva, desta vez contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, o jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 4 horas da tarde. Lembrando que o Furacão vem de uma derrota para o São Paulo, de virada por 2-1, e perdeu aí nessa semana tanto o Felipão quanto o Paulo Turra, que vocês estavam comentando aí agora no comando do Santos, e o Corinthians, por outro lado, vai ter 2 retornos para essa partida. Tanto o zagueiro Murilo, que se recuperou de uma inflamação na garganta, quanto também o zagueiro que pode atuar como lateral direito, Bruno Mendes, que estava servindo a seleção uruguaia no período da data FIFA e agora então volta a estar à disposição do técnico Luxemburgo. No entanto, o treinador vai ter alguns desfalques. Vamos colocar aí na tela para vocês esses desfalques. Então, o Cantígio, o Fausto, que está com trauma no tornozelo, Renato Augusto segue de fora também, o Christian Barleta, que é a novidade aí, um trauma no joelho direito durante o treino, e o Fagner, que está suspenso pelo 3º amarelo. Muito provavelmente o Bruno Mendes de volta deve jogar aí pelo lado direito. Volto com vocês aí, uma boa noite, boa sexta-feira. Obrigada, Má. Boa noite, boa sexta-feira. Fala, Chicão. Olha que engraçado, né? Para esse jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, Paranaense, se o 4 da Luxemburgo tarde. quiser, ele coloca em campo uma zaga toda ela de garotos. O Cássio, né, que não tem jeito, tem que jogar no gol, é coroa, mas ele resolve, né? Aliás, jogou muito contra o Santos. Muito. Fez 3, 4 defesas espetaculares, né? E depois ele tem na lateral direita o Bruno Mendes, no meio ele tem Caetano e Murilo? o Caetano e o Murilo, e na esquerda ele tem o Bidu. Olha que zaga novinha, cheirando a tinta, né? E de repente o Luxemburgo, se quiser, põe em campo. E é isso que o Luxemburgo queria dizer, agora eu entendo, quando ele queria, eu precisava renovar o time, precisava rejuvenescer o time. Evidente que ele não vai fazer isso, né? Ele vai ter que colocar o Gil, porque o Gil hoje vamos dizer assim, é um pilar, é um né? pilar da zaga do Corinthians, né? Ele com certeza pode ser até que mantenha o Bidu, né, e o Bruno Mendes na lateral direita, porque o Fagner não vai jogar. Mas vejam como é importante você ter um time de garotos na mão, uma zaga de garotos na mão, para poder enfrentar aí as agruras que o Corinthians até agora enfrentou e quebrou a cara, né? Não, eu tô com você, Chicão. Todo mundo comenta desse motivacional do Luxemburgo, né? A gente mostrou as imagens aí de bastidores no vestiário após a vitória do Clássico. Mas o Luxemburgo também tem muito mérito à frente do Corinthians por ter apostado em jovens talentos, né? Agora o Juan jogando muita bola, o Wesley, o Pedrinho, o Biro, enfim. O Luxemburgo, ele entendeu que hoje o futebol é muito físico. Depende mais da parte física do que o talento, do que a qualidade técnica em si. E aí, para quem fala que o Luxemburgo é ultrapassado, talvez ele não seja tão ultrapassado porque entendeu a necessidade atual do futebol brasileiro e do futebol mundial. Agora, é complicado quando você não tem Fausto Vera e Renato Augusto, 2 meio-campistas titulares, e o Fagner, que embora tenha oscilado, tenha vivido uma má fase recente, é um jogador importantíssimo, sobretudo ofensivamente ali pelo lado direito do Corinthians. Mais um desafio para o Corinthians, sabe, Maria? Ô, Nabo. Tomara que Não se transforme em um nabo, né? Gente, mas que história é essa desse nabo, E esse gente? nabo aqui? O que eu vou fazer com esse nabo, hein? Daqui a pouco você vai Caramba, descobrir o que significa esse nabo. Eu vou dar esse nabo aqui pro Água de Salsicha. Cadê ele?